Queridos, apesar de termos cantado um hino com quase 300 anos, o tema da mensagem é olhando para frente. Aleluia. Temos que celebrar o passado, nos lembrarmos com alegria, continuarmos cantando com alegria os cânticos, os hinos, até porque quando você chegar no céu, o que você vai cantar é o cântico de Moisés. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Já viu lá escrito lá em Apocalipse? João viu uma grande multidão e estavam cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Então, você é convidado a continuar cantando muita coisa aí, boa, gostosa, que nos remete à nossa história, porque lá no céu nós vamos passar a eternidade servindo a Deus e cantando os cânticos, porque todos eles foram feitos para a glória de Deus. Amém? O futuro da cidade depende de você. Olhando para frente, porque o futuro da sua família depende de você. Quando o chefe da família, quando a mulher, quando o esposo, quando o avô e a avó, quando eles cumprem o propósito de Deus, eles vão libertando e salvando gerações. Foi assim na minha família, será assim na sua família também. A partir do meu pai, toda a família do meu pai, toda a família da minha mãe, todos eles conheceram a Jesus e todos eles foram salvos pela graça de Jesus, e será assim também. Maria Alice já está no caminho, Arthur já está no caminho, dia 19 tem batismo, vou ter a alegria, querendo Deus, batizar o meu filho. Jean também havia se convertido, mas uma doença o levou antes do batismo. Mas em nome de Jesus, o Arthur vai ser batizado no dia 19. Amém, queridos? Maria Alice já foi batizada e também já está salva. Amém? Agora, tem um caminho pela frente de santificação, de mudança de comportamento, entendeu? De vez em quando você tira o celular, de repente desliga a televisão. Quem está entendendo? Diga amém. Está salva, mas é um diamante bruto. A gente vai lapidando. Ok? Combinado assim? Então, dia 19, 10 da manhã, batismos aqui na casa do Senhor. Muita gente para ser batizada, vai ser uma festa. Vamos receber o pastor Marcelo Coelho pela manhã e à noite. Pela manhã, com os batismos, teremos mais uma vez a ceia, porque os nossos irmãos que serão batizados vão experimentar pela primeira vez isso que a gente experimenta aqui nessa ceia maravilhosa, que daqui a pouco teremos também. Então, eu e você somos chamados para visualizarmos aquilo que Deus nos deu como objetivo maior para a nossa vida. Então, a maior atividade na vida de uma igreja deve ser focar no evangelismo em razão do grande mandamento e da grande comissão. O grande mandamento, Jesus o declarou em Mateus 22, 37 a 40. Quero que você me acompanhe nessa leitura. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E você sabe disso no Decálogo, lá de Moisés, no Antigo Testamento, em Êxodo. Ali, 4 mandamentos têm a ver com a nossa adoração a Deus e 6 no nosso relacionamento com o próximo. Por isso que Jesus disse que todos os mandamentos se resumem em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. O apóstolo Paulo resumiu para um só: ama o teu próximo, e você já resolveu todo o problema. Então, se amarmos, nós vamos, sem dúvida nenhuma, cumprir esse grande mandamento. E a grande comissão, Mateus 28, 18 e 20, então Jesus aproximou-se deles e disse, esse deles aqui são os discípulos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, repita comigo, toda a autoridade, no céu e na terra. Toda a autoridade, todo o poder. Deus tem todo o domínio e controle sobre todas as coisas. Não dê ao adversário algo que ele não tem. Ele não tem legalidade sobre a sua vida, ele não tem poder sobre a sua vida. Você já o derrotou pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Não tenha medo
em hipótese alguma, porque você já é de Jesus, porque Jesus, a ele foi dado todo o poder e autoridade. Portanto, com a autoridade e poder que ele tem, ele diz para nós, portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, vamos juntos? E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, se nós estivermos fazendo o que ele nos mandou fazer. Quando ele diz que vai estar todos os dias, é para quem está em missão. E quem está em missão, quem está indo aos campos, quem está falando de Jesus, ele garante, ele dá suporte, ele ajuda, ele vai estar presente, ele vai te auxiliar, ele vai te dizer o que falar, como falar, a hora de falar. Mas, Senhor, quer dizer então que se eu não fizer missões, eu não vou ter a presença de Jesus? Você tem, porque o Espírito Santo está dentro de você. Mas quem tem o Espírito Santo ativo dentro de si, vai falar de Jesus, vai testemunhar de Jesus, vai servir na igreja e lá fora, vai dar a sua vida para a salvação de outros. Isso é estar em missão. E eu e você precisamos nos engajar no grande mandamento e na grande comissão. O futuro de uma cidade dependia de um único profeta obediente ao chamado de Deus. Porque nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Jonas, mesmo não querendo, cumpriu o propósito. Entrou naquela cidade, uma cidade que você levava 3 dias, a raiva dele, a insatisfação dele era tão grande por estar ali, que em um único dia ele atravessou a cidade toda. Pregou, a cidade toda, 120.000 pessoas se arrependeram e voltaram os seus olhos para Jesus. Então, se eu e você cumprirmos o propósito de Deus com a nossa vida, podem ter certeza, milhares de pessoas nesta cidade vão ser salvas, curadas, libertas, e cada uma delas vai levar milhares também para Jesus. Mas eu e você precisamos cumprir esse chamado, colocando o nosso nome na história de muitas pessoas. O futuro da cidade depende de você. Paulo disse certa vez, Romanos 1, 16 e 17, não, vamos juntos? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Queridos, dá um tempinho aqui. A justiça de Deus está firmada na fé em Jesus. Quando cremos em Jesus, somos justificados. Porque a justiça de Deus, se viesse sobre a nossa vida, nós seríamos consumidos, devorados, como no Antigo Testamento. A justiça e o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra. Mas você sabia que Sodoma e Gomorra são fichinha para os nossos dias? Sabiam disso? Sim ou não? Sodoma e Gomorra, meu Deus, não é nada frente ao que está acontecendo no mundo. O mundo que foi destruído no dilúvio não pode ser comparado aos nossos tempos. Só que a graça de Deus foi derramada sobre esta terra. Por causa da loucura da pregação do Evangelho, pessoas se convertem e são justificadas por meio da fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Eu e você fomos justificados. Então Paulo está dizendo que ele não se envergonha de pregar algo que era loucura para o grego e coisa sem pensar para o judeu. Não, judeu é juízo. Lembra das orações imprecatórias lá do Antigo Testamento? Que os seus filhos deem com as cabeças nas pedras. Quando o povo orava para o outro ser destruído, leia os Salmos, você vai ver várias orações assim. Que os teus inimigos sejam derrotados, que a cabeça deles rolem, que não sei o que, aquele monte de coisa. Só que agora, queridos, neste tempo, na nossa geração, a gente tem que amar até quem faz o que
aqueles estão fazendo lá no Oriente Médio. Não a prática, mas eles, porque também carecem da glória de Deus, não conhecem a glória de Deus. Quem se lembra aqui do apóstolo Paulo? Como era o apóstolo Paulo antes de ter o encontro com Jesus? Era exatamente como eles. Arrastava, leia a Bíblia. Paulo arrastava cristãos, levava preso, matava, consentia. Você já viu uma morte por apedrejamento? A Bíblia diz que no martírio de Estevão, Paulo consentia na morte dele. E não somente na morte dele, mas de todos aqueles que morreram por causa do Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho deve ser pregado a todos. Este Evangelho do Reino vai chegar até os confins da terra. Vai chegar. Porque quem disse que vai chegar, pastor? Jesus disse. É necessário que este Evangelho chegue até os confins da terra. Então virá o fim. Por isso, queridos, que nós não podemos nos envergonhar. E Paulo está dizendo exatamente isso. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Do início ao fim. Essa é a garantia que nós temos. Esse selo bendito de que somos salvos. Do início ao fim é por fé, como está escrito. Vamos juntos. O justo viverá pela fé. E não é apenas para este momento, para este tempo, é para sempre. O futuro da nossa cidade está em nossas mãos. Se tomarmos posse dessa palavra e começarmos a viver e agir de acordo com ela, as pessoas serão transformadas, Jesus vai poder voltar mais rápido, aleluia. Queridos, quantos aqui estão cansados desse mundo? Cansados. É tanta injustiça, tanta mentira, tanta coisa errada que está aí. Está cansado? Pode levantar a mão aí. Eu não vou dizer que você vai morrer hoje, não. Mas cansa. Aí lá em Mateus tem um consolo para nós, de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas da justiça que vem do céu. Quem tem fome e sede de justiça, segundo o Novo Testamento, é um pregador ávido da mensagem do Evangelho. Ele quer que outras pessoas conheçam a mesma graça. Quem aqui, antes de se converter, bebia de perder o rumo de casa? Não levanta a mão não, só basta rir. Que aí só eu vejo. Você riu, né? E eu já sei que você era assim, né? Perdi o rumo de casa, dava a volta, pregava mentira, pensava que enganava a esposa, mas não enganava. Duvido enganar a mulher. Você pode enganar teu amigo, mas a tua mulher tu não engana. Engana, mulherada? Não engana. Você pensa que engana, mas não engana. Então, aquele que mentia, não minta mais. Por quê? Você é uma nova criatura. E quem é de Jesus não mente. Recebi agora, hoje. Na verdade eu não recebi, não me enviaram. Eu estava lá na rede social e de repente veio lá uma sugestão de algo que parece ser lícito, parece ser bom, parece até que não tem problema nenhum. Então você pega lá o seu celular, você coloca lá na TV, baixa um programa e você tem vários canais, resumindo a história, vários canais à sua disposição. Aí eu fiz um teste com 2 jovens da nossa igreja. Resumindo, os 2 disseram, está amarrado em nome de Jesus. Mas vocês sabiam que várias pessoas fazem isso? Para o mundo não tem problema nenhum. Sabe por quê? O mundo já está julgado. Problema tem para mim e para você, que conhecemos a verdade e queremos transitar aqui e ali. Meu Deus, não pode. Todas as coisas me são lícitas, mas... Então, espera aí. É honesto?
é de boa fama, há algum louvor, você vai precisar fazer algum tipo de ajuste para que você não seja pego amanhã pelo FBI, pela Polícia Federal. Cuidado, fala para o teu vizinho aí, cuidado, cuidado, nem tudo é para você, nem tudo é para mim. Nós somos de cima, nós não somos de baixo. Pergunta o teu vizinho aí, Deus está falando contigo? Fala com ele aí, pergunta ele aí, só para ele acordar, pergunta aí. Vejam bem, nós vivemos pela fé. Nos dias do Gênesis, para que se iniciasse a jornada da fé, Deus levantou um homem chamado Abraão. Foi a partir dele que o Evangelho tem abençoado cidades inteiras. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe qual é a beleza da fé? É acreditar na palavra. Você não precisa sentir nada. Você não precisa ver nada. Você só precisa acreditar. Eu vou repetir. Você não precisa sentir nada. Você só precisa acreditar. Creia no Evangelho e serás salvo, tu e a tua casa. É gostoso sentir a presença de Deus, sim ou não? É bom demais. Mas só que a gente não precisa sentir. A gente tem que crer. Quem está entendendo? Diga amém. Porque às vezes, e esse mundo está muito assim, nossa, senti tanta presença de Deus. Sim, e o que mudou em você? Em sentir. O que muda é quando você crê e aplica fé e vive por fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas tem certeza que é e será. Por isso que eu e você somos o povo da fé. Fé nas coisas que não podem ser vistas, mas é a certeza de que veremos. Quantos aqui acreditam que o céu está à disposição, que o céu é lindo, é maravilhoso? Quantos aqui? Pode levantar a mão. Você acredita no céu, na existência do céu? Glória a Deus. Assim como devemos acreditar, e é bom que você acredite na existência do céu, a Bíblia que fala do céu fala também de inferno. Sim ou não? Quantos aqui acreditam que não vão para o inferno, não, que o inferno é uma realidade e existe? Levanta a mão aí. Isso. Meu Deus. Tá bom aqui? Então, quantos aqui acreditam que existe inferno também? Agora, o inferno não foi produzido para mim e para você. Foi para o diabo e seus anjos. Anjos que caíram, anjos que saíram da direção de Deus. 1/3 do céu foi precipitado no inferno. Essa não é o nosso destino. Esse não é o teu destino. Deus te fez para ir morar com Ele no céu. Ele preparou tudo, Ele separou tudo, Ele providenciou tudo. Mas nós precisamos aprender a andar por fé. Se você está começando pela fé, vá até o fim pela fé. Começou pela fé, não termina na carne. Começou se arrependendo, continua se arrependendo. Quando você errar, não endureça o coração. Ouça o que o Espírito Santo está falando, muda o rumo e siga em frente, porque Deus é contigo. Fale para o teu vizinho aí, Deus é contigo. Deus é contigo. Sabe do que Deus não gosta? Deus não gosta é de quando a gente se torna vulnerável, enfraquecidos, porque nós temos inclinações, desejos vãos, temos concupiscências, que são desejos da carne. Deus não se agrada daqueles que andam na carne. E eu e você fomos chamados por Deus para vivermos e andarmos no Espírito. Por isso que Abraão, ele não viu sarça nenhuma. Abraão não viu absolutamente nada, ele só ouviu uma voz e creu. Abraão viu Moisés viu uma sarça que não se consumia. E aquela voz o chamou, falou com ele, e ele ficou maravilhado com aquilo ali. Lembra que ele disse, vamos chegar para lá para ver isso aí. Abraão não, ele só escutou uma voz. E ele deixou tudo e seguiu a Jesus. É sobre o pai da fé que a gente inicia essa mensagem. Eu quero que você me acompanhe
porque o futuro da cidade depende de você. Então, ouça a voz de Deus. Vejam, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Olha que bênção. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Primeiro passo para você ser um agente de Deus para a cidade: aprenda a ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando ao seu coração hoje e novas atitudes precisam ser tomadas, faça isso com diligência. Não endureça o seu coração. Deixe que o Espírito Santo vá moldando o seu coração para que você seja a resposta de Deus para a cidade. Em segundo lugar, o futuro da cidade depende de você. Então, não vá sozinho. Eu tenho um princípio no meu ministério pastoral. Aqui ou aonde Deus me levar, eu espero que eu termine os meus dias aqui com vocês. Eu vou repetir, né? Porque vá que eu pretendo terminar os meus dias aqui com vocês. Agora eu estou mais aliviado. Senão nunca mais eu falo nisso. Mas vejam bem, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Não pode ir sozinho. Então, o princípio que eu tenho na minha vida, no ministério, que Deus tem me dado, é sempre ter um casal no ministério. Sempre ter um casal. E quando não dá para ser casal, a gente chama dois irmãos, né? O Tiago e o João. Né? A gente já chamou outros também, porque ninguém pode caminhar sozinho. Ninguém pode estar sozinho. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja... Ora, se Deus está falando que não é bom, Ele sabe das coisas, então Ele quer que a gente ande. Jesus mandou de 2 em 2. 72, Ele mandou de 2 em 2. E é assim que a gente também trabalha. Não vá sozinho. Olha só, Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Queridos, quando você tem um chamado de Deus, o que vai te ajudar e te fortalecer é você conquistar sua mulher para o negócio. O homem geralmente tem uma disposição, uma predisposição maior para ser empreendedor. Não que a mulher não tenha, a mulher também tem. Mas o problema é que o homem, quando ele pensa, ele já vai fazer. E quando você é casado, quem é casado aí? Você sabe qual é a maior dificuldade? É você dobrar a sua mulher. Hein, Elise? É ou não é? Dobrar a mulher. Você dobra todo mundo. Agora, dobrar a mulher, hein, Alberto? Dobrar a mulher é tarefa difícil. Mas quando a mulher compra a sua ideia, você vai bem, você vai forte, você fica firme. Abraão conseguiu convencer Sara. Olha só, Abraão chegou para Sara e falou assim: filha, olha, eu estava lá no campo e de repente ouvi uma voz que mandou sair daqui, deixar tudo e ir para uma terra que eu não sei bem para onde é, ele não me disse. Quantas mulheres casadas eu tenho aqui? Se o seu marido chegasse hoje para você e falasse: eu ouvi uma voz, e mandou largar tudo aqui e sair pelo mundo. Abraão teve sabedoria, inteligência espiritual para conversar com a esposa e ela foi com ele. Não era só uma questão de naqueles dias a mulher fazer tudo que o homem. Não. Tanto é que a mulher de Ló acabou virando estátua de sal. Não é bem assim. Então, tenha habilidade para levar os seus com você. Não vá sozinho. Se você for sozinho, não tem retaguarda. Se você for sozinho, você não tem com quem chorar. Se você for sozinho, você pode precisar de ajuda, de auxílio, e você não terá. Então, não vá sozinho. O futuro da cidade depende de você. Em terceiro lugar, então, erga um altar para Deus.
A cada passo, a cada conquista, a cada vitória. Comecei o curso, um altar, um culto de gratidão a Deus. Passei no primeiro semestre na faculdade, um altar para Deus. O primeiro ano se foi, um altar para Deus. Vai erguendo altar ao longo da sua trajetória. E em cada fase, por mais difícil que seja, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir portas para você. Quando a gente vai erguendo altares, é assim que Deus faz. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Todas as vezes que você tiver uma conquista e uma vitória, convide a igreja para ir na sua casa, levantar, fazer um culto ao Senhor. Agradeça a Deus. Você está vencendo? Quantos aqui estão estudando e já passaram de ano? Não precisa fazer prova final. Olha lá, eita, 2, 3, 4, 5. Quem está em recuperação? Não precisa falar não. Já passou. Um culto de gratidão. Pensem sempre assim: meu filho está fazendo um ano, um culto de gratidão, porque não me envergonho do Evangelho. Faça um culto. Depois, faz refrigerante, faz Coca-Cola, faz suco. Amém? Suco. Tá melhorando? Suco, sem açúcar. Mas olha, comece pela fé e termine pela fé. Não erga altares diferentes, não. Não traz fogo estranho, não. Honre a Deus e os seus caminhos vão ser estabelecidos. Você tem uma cidade para alcançar. Eu e você precisamos levar pessoas e erguer também um altar ao Senhor. O futuro da cidade depende de você. Então, pare para avaliar a jornada. Também tem um tempo para você parar. Olha, eu estava ali, agora eu estou aqui. Poxa, ontem... não é? Eu jogava futebol, eu e Jefferson, né? Passamos fome, aleluia. Aí a gente desistiu do futebol. Foi tão engraçado esse episódio na nossa vida. A gente com uma fome, rapaz, o caixa d'água lá em Campos não pagou, a gente passou fome. Aí a gente pediu ao pastor Elisé, na época ele era diácono, poxa, manda um dinheiro para a gente aqui. Aí o pastor Elisé enviou um vale postal. Mas foi tão engraçado, eu e Jefferson, quando chegou a carta na nossa mão, aí a gente abriu com todo cuidado para não rasgar o dinheiro dentro. Não tinha dinheiro nenhum. Aí Jefferson pegou o negócio assim, abriu, ficou olhando para ver se caiu o dinheiro. Queridos, naquela pensão que nós estávamos, tinha um armário lá no nosso quarto, Clara, que a gente viu uma lata de Nescau em cima. Deve ter sido algum outro profissional, jogador que passou por lá e deixou aquele negócio lá. Quando meu amado sobrinho Jefferson, vice-presidente dessa igreja, quando ele abriu a lata, fez... Puff! Mas a fome, queridos, era tanta, que a gente comeu aquele negócio como se fosse um prato delicioso feito pela tia Elaine. Aleluia. A gente brigou, a gente lutou por aquela lata. Um cheiro terrível, Luciano. Mas a fome era tão grande. E a gente parou para avaliar um pouquinho. Não, peraí. Quantos jornaleiros de meu pai têm tanta abundância de pão e nós aqui perecendo de fome? Aí a gente parou com o futebol, aí começamos o grupo Ágatos depois, em seguida. Aí continuamos pregando o evangelho, cantando. E aqui estamos nós hoje, presidente e vice-presidente dessa igreja. Porque a gente parou para avaliar. Às vezes nós temos um sonho, às vezes a gente batalha, luta, mas olha, vale a pena você de vez em quando dar uma parada. Abraão fez isso. Ele está indo na direção do plano de Deus para a vida dele, mas ele parou. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento, deu uma parada. Jesus também parou, Paulo também parou, Pedro também parou, e você precisa parar também. Às vezes, você está correndo para todo lado, está indo com força para lá, para cá, e você não para um pouquinho para refletir. E às vezes, quando você para refletir, as coisas acontecem.
Às vezes, muita movimentação é fruto de ansiedade e não da direção de Deus para a sua vida. Outro episódio que eu vivi com meu amado sobrinho Jefferson, fomos para São Paulo. Chegamos lá em São Paulo, eu perguntei ao meu irmão Davi, fomos nós três, né? Eu, você e Davi, os três patetas em São Paulo. 1900 e alguma coisa, século passado. Chegamos lá, eu falei, Davi, cadê o endereço do Silas? O pastor Silas, não sei se ele está aí, pastoreava em São Paulo, nós fomos lá visitá-lo. Falei, Davi, cadê o endereço? Não tem. Na época não tinha celular, não tinha GPS, não dava para botar endereço e ir. E nós ficamos rodando de 6 da manhã até 9 e pouca da manhã. E São Paulo não é nem a sinaleira de Salvador e nem o farol do Rio de Janeiro. E nem o semáforo, o sinal de trânsito. Lá é farol. Aí eu falei assim, meu Deus, o rapaz falou pra gente, depois do primeiro e do segundo farol, e tá a gente procurando o farol de Ponta Negra. Nossa referência de farol era o farol de Ponta Negra. Você está rindo? Você está rindo? Foram quase 4 horas andando, até que finalmente nós tivemos a brilhante ideia de parar e sentar. Quando a gente parou e sentou em frente de 24 horas do Bradesco, a gente parou e sentou. A gente viu descendo a ladeira o meu irmão. Aí ficou um pro outro. Eu acho que aquele lá é Silas. Não, catuca aí. É ou não é? Era ele. Aí a gente foi para a igreja, a gente passou, mas a gente riu daquilo ali. Às vezes, querido, a bênção está do teu lado. Aleluia. Seu esposo está aí, sua esposa, seu filho, sua filha. A bênção e a resposta de Deus está do teu lado. E você está olhando para vários lugares. Sabia? Então, quando você para, quando você respira, você também tem a possibilidade de ver o que Deus já reservou para você. O futuro da cidade depende de você, então ande na direção do seu propósito. Vejam, ande na direção. Dali, ele foi andando de um lugar para o outro, mas sempre na direção sul da terra de Canaã. Deus tinha uma direção para ele, e ele foi nessa direção. Ande na direção do seu propósito. Seu condomínio, sua casa, comece na sua casa, seu condomínio, seu bairro, sua cidade, o estado, o Brasil e o mundo. Jesus começou na Galileia, a fama dele alcançou vários lugares e hoje nós aqui e mais de 3 bilhões de pessoas no mundo se dizem cristãos, exatamente porque Jesus também parou, Abraão parou, eu e você precisamos aprender também a parar um pouquinho. Agora vejam bem, tome muito cuidado nos dias de provação. Muito cuidado. Muito cuidado para no tempo da provação não transformar pedras em pães, mas aguardar a provisão de Deus. Aquele que te dá a direção pode garantir e vai garantir até o final o teu sustento, a tua provisão. Não faça, nos dias da necessidade, não tome atitudes erradas, porque isso pode gerar problemas. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Naquele tempo, Gênesis 12, 10 a 15, naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão saiu da rota. Ele foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher, porque quando você sai da rota de Deus, sabe o que acontece? Você tem que começar a mentir. Não que ele tivesse mentido plenamente, ela de fato era irmã dele. Só que ele disse para ela falar isso para que ele não morresse. Porque ele falou, você é muito bonita, vão me matar para ficar com você. Aí vejam bem, escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer, essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão, e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa, eles me deixarão viver, e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Quando a gente sai da rota, quando a gente sai do caminho, quando a nossa escolha no dia da necessidade, sabe quando a pessoa quer justificar algo errado, quer justificar por causa de uma necessidade? Eu fiz isso porque os meus filhos estavam com fome. Eu fiz isso porque eu estava com fome. Eu fiz isso porque eu tinha isso para pagar.
Sabe quando a gente toma decisões precipitadas? Assim Abraão fez. E quando a gente toma atitudes precipitadas, Deus até vai lá e dá uma ajeitada, mas você sabe o que aconteceu? Está no próximo. Eu quero que você dê muita atenção. Em 7º lugar, aprenda a discernir entre bênção e concessão. Não é maldição, entre bênção e concessão. Por causa dela, por causa de Sara, o rei tratou bem Abrão e lhe deu o quê? Comigo. Ovelhas. Versos 12 e 16. Vamos juntos? Ele tratou bem Abrão por causa dela. E Abrão recebeu o quê? Ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Servos e servas. Agar não saiu de Harã com Abrão. Ela foi o Kinder Ovo do Egito. Quem aqui conhece Kinder Ovo? Surpresa. Por quê, pastor? Porque não era para ter escrava egípcia na história. Mas num tempo de fome, num tempo de escassez, o homem que começou pela fé decidiu sair da rota. E quando a gente sai da rota, a gente ganha presente dessa terra sim. Sabe o que acontece hoje com Israel? Ele está cercado pelos filhos de Agar. Odiado por todos aqueles povos. Sabe por causa de quê? Por causa de um errinho. Sabia que quando você e eu erramos a direção, a gente pode estar implicando na nossa casa, mas também numa cidade, também num estado, também numa nação? Foi ali que ele ganhou a escrava, foi ali que ele ganhou a serva, foi ali que ele levou para si aquela que depois seria a mãe de Ismael, que iria depois zombar de Isaac, o filho da promessa, e Deus falou claramente com ele. Depois disso tudo, Deus falou para ele assim: anda na minha presença e quem sabe, ser perfeito. Não saia da minha presença. Quantos aqui acreditam que se Abraão fala assim: Senhor, quantos aqui acreditam? Senhor, envia pão para toda a minha gente. Quantos aqui acreditam que Deus ia enviar? Quantos aqui? Faça o mesmo hoje. Não recorra a terceiros, recorra ao primeiro e único, Jesus. Ele vai trazer solução do alto para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família. Você não precisa ir buscar ajuda no Egito, porque o teu Deus te ama, te quer bem e vai te conduzir em triunfo. O futuro da cidade depende de você, então compreenda que atitudes erradas no dia da provação afetarão todos à sua volta. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Quando você sai da rota, você está levando desgraça para a vida de muita gente. Quantos aqui se lembram da história de Jonas? Aí na tenda, quem se lembra da história de Jonas? Jonas, por causa dele, o mar quase levou aqueles homens que não tinham nada a ver com a história. E Jonas, assim como eu e você, com a maior cara lavada, aleluia. Quantos aqui conhecem a expressão cara lavada? Ah, que bom. Essa tempestade aí, isso me joga no mar, que o mar vai ficar tranquilo. Aqueles homens disseram assim: não, a gente não vai fazer isso contigo não. Eu, hein? A quem você adora que Deus? Você é de que país? Qual é a sua identidade? Que sermão, hein? Aí Jonas virou para eles e falou assim: eu sirvo ao Deus, eu sou o profeta do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Quem aqui é filho de Deus, do Deus Altíssimo? Você é filho do Deus Altíssimo? Você sabe por que tem tanta coisa errada hoje? Porque a gente está quieto, a gente se envergonha do Evangelho, a gente não fala, a gente não escreve isso na nossa rede social,
a gente não escreve isso para as pessoas, a gente não envia assim personalizado. Sabe, esses dias eu recebi um absurdo. Recebi uma mensagem encaminhada: bom dia. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu recebi, Michele, encaminhada com frequência, escrito, não é um cartão não, bom dia. Eu falei assim, misericórdia, até o bom dia estão encaminhando. Então, o que nós precisamos fazer é nos lançarmos nesse mar chamado Maricá, porque quando a gente é lançado lá, a paz chega para todo mundo. A paz vai chegar para as famílias, para os adolescentes, para os jovens, para as crianças. Se eu e você abrirmos a nossa boca, a cidade depende da minha boca e da sua. Mas não é para comer, é para falar de Jesus, é para levar o evangelho, é para a gente pregar e viver. Queridos, o nosso testemunho fala mais alto do que 1000 palavras. O nosso testemunho. E quando eu e você entendemos que o nosso testemunho fala muito mais do que 1000 palavras, nós vamos alcançar muita gente para Jesus, porque as pessoas vão olhar para nós e vão sentir a paz de Cristo em nós e vão querer saber: que paz é essa que você tem? Eu quero isso para a minha vida também. Cuidado no tempo da escassez, porque aquela família, a família do faraó, ficou com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu... Bota o texto aí para mim. Está lá? Leiam comigo. Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua irmã, a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu eu me deitei com ela, ou me casei com ela. Deve ter alguma coisa aí. Abra a Bíblia aí. O homem falha, a Bíblia não. Vai lá, Gênesis 12, 17 a 19. O que está escrito aí no finalzinho? Tomei-a para si. Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. Queridos, não vamos errar no dia em que as coisas não estiverem como a gente sonhou ou imaginou. Vamos confiar em Deus. Se começamos pela fé, vamos pela fé até o fim. Você vai ser tentado a fazer o que é errado, mas depois dessa mensagem você não vai errar mais. Amém? Você vai decidir, você vai escolher fazer o que é certo. O futuro da cidade depende de você. Em último lugar, nunca negocie princípios e valores. Nunca. Portanto, disse ele, o rei: aqui está a sua mulher. Homens, a sua mulher está aí do teu lado. Tome-a e faça dela a mulher mais feliz e satisfeita dessa terra. Está aqui a tua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos ter um tempo agora de reflexão. Você e eu vamos participar da ceia do Senhor. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele nos chamou para salvarmos essa cidade. Ele nos chamou para vivermos de acordo com a vontade dEle, de acordo com os planos dEle, os propósitos dEle. Ele não nos chamou para que nós cumpríssemos o nosso plano, a nossa estratégia, a nossa vida. Ele nos chamou para sermos diferentes. Ele nos chamou para sermos dEle, propriedade exclusiva dEle, para o louvor da glória dEle. E você fará muito bem nesta noite se tomar a decisão de se tornar aquilo que você já é em Jesus, mas talvez você não saiba. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é desse mundo mais. Você é de Jesus.
E como filho de Deus, você precisa escolher andar pela fé, viver pela fé, agir pela fé, confiar em Deus até o último instante, não deixar que nada, nenhuma necessidade, nenhuma escassez te demova dos seus princípios e dos seus valores. Deus quer salvar a cidade, e Ele vai salvar a cidade por meio da minha vida e da sua vida. Senhor, aqui estamos uma vez mais. Agora, diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. E esta palavra que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, esta mesma palavra que nos faz pensar com mais clareza sobre a missão que temos nessa cidade. Esta palavra tão rica, tão abundante, tão maravilhosa, tão graciosa, que esta palavra faça a direção da nossa vida mudar, a direção da nossa vida ser transformada, porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito, mas despreza o orgulhoso, o prepotente, a mentirosa. O Senhor não quer nada disso no meio do seu povo. É uma verdade explícita na palavra, que nós escolhamos fazer o que é certo, agir da forma correta, para que amanhã muitos não sofram por causa dos nossos erros. Nos ajude, Senhor. Abraão falhou, mas ele foi reconhecido como amigo de Deus, porque ele se arrependeu e voltou os seus olhos para Canaã. Ele foi seguindo para o sul, ele foi na direção do Senhor depois. Que o Senhor também nos dê o tempo do arrependimento e que sejamos curados e restaurados pelo Senhor. Assim oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém.